Bora pro... Não sei. Fizeram filme de terror com Popeye e Ursinho Pooh. É o quê? Eu acho que é aqui, ó. Aí tem os cardzinhos. Aviso. Situações ditas neste vídeo podem ser sensíveis para algumas pessoas. Olha que delícia! Sensíveis para algumas pessoas. Quem me acompanha aqui sabe, né? Como eu sou sensível. Breno, você tá fudido. Ou eu que tô fudida. Dependendo do vídeo. Ai, meu Deus. O mundo é repleto de caos e Tá fatalidades, vendo? Foi isso que me desastres assustou no naturais, começo. crimes hediondos, tragédias causadas por irresponsabilidade alheia e tantas outras coisas que te deixam extremamente apreensivo. Casos que poderiam ter sido facilmente evitados. As coisas acontecem de maneira tão inesperada que você pode se encontrar em meio a um tornado em um piscar de olhos, literalmente e figurativamente. Esse é um compilado que busca as coisas mais revoltantes, assustadoras, misteriosas, tristes ou angustiantes que acontecem todos os dias em nossa volta, em todo o mundo. Essa foto foi tirada no dia 15 de agosto de 1998, na cidade de Omagh, na Irlanda do Norte. Uma foto que marcou um momento crucial em toda a história do país. Irlanda do Norte é uma nação que faz parte do Reino Unido. No final dos anos 90, tanto essa região quanto a República da Irlanda, que é outro país, já estavam em conflito sangrento há décadas por diferentes motivos políticos e religiosos, desde a colonização inglesa no país. Tudo piorou no final dos anos 60 com o aumento da violência do Estado britânico sobre manifestações que eram a favor das duas Irlandas se tornassem um país só. Foi assim que surgiram os grupos paramilitares da República da Irlanda contra essa violência. Quase 30 anos depois, no dia 10 de abril de 1998, 4 meses antes da foto, o acordo conhecido como Acordo da Sexta-feira Santa foi firmado entre os dois países para cessar os conflitos violentos entre eles. Quem aparece na foto é Gonzalo Cavedo com um filho nos ombros. Quem fez a fotografia foi uma mulher chamada Rocio Abad Ramos. Os três eram espanhóis. O pai e o filho estavam visitando a Irlanda do Norte por turismo. Rocio trabalhava principalmente como supervisora de crianças que vinham da Espanha para fazer intercâmbio no país. Alguns momentos depois da foto ter sido tirada, algo aconteceu. O carro ao lado explodiu. Era um atentado terrorista de um dos grupos paramilitares da Irlanda que tinha sido contra o Acordo da Sexta-feira Santa, o Exército Republicano Irlandês Real. Nesse atentado, mais de 200 pessoas foram feridas e 29 foram mortas, sendo a Rocio que tirou a tal foto uma delas. Além de várias das crianças que ela estava supervisionando durante o intercâmbio, também foram algumas das fatalidades. A câmera da Rocio foi encontrada no meio dos escombros. Gonzalo e o filho, felizmente, conseguiram sobreviver. Esse atentado foi o mais letal de todos os ataques e conflitos que tinham acontecido até então no país. O grupo responsável pelo atentado pediu desculpas dizendo que a bomba não era direcionada aos civis e tardiamente, depois dessa tragédia, declarou que cessaria com os conflitos também, respeitando o acordo da Sexta-feira Santa. O pior de tudo é que uma ligação avisando a polícia de uma bomba pela região foi feita 30 minutos antes da explosão. A polícia acreditou que a bomba estaria perto do Tribunal da Justiça e direcionou as pessoas para um quarteirão comercial da cidade, que ficava na direção oposta do tribunal. Lá era cheio de lojas e consequentemente de pessoas, mas era exatamente onde o carro que explodiu estava estacionado. Era algo que poderia ter sido evitado. Ninguém foi preso até hoje pelo que aconteceu e por todas as mortes. Todos os envolvidos saíram impunes. Travis Scott. Cadê? Travis era um chimpanzé que foi comprado pelo casal Jeremy e Sandra Harold quando ele tinha 3 dias de vida, em 1995. O chimpanzé era tratado como um filho, ele usava roupa e até conseguia se vestir sozinho. Era levado para restaurante e sabia escolher a própria comida. Bebia vinho, suco, refrigerante, adorava sorvete e por isso sabia os horários do carro do sorvete que passava na rua. Caralho. Conseguia mexer no computador, sabia dirigir e até já tinha participado de um comercial para TV. Now that's a great discovery.
O Travis em grande parte do tempo era levado pelos donos para passear pela cidade e era uma sensação com quem via ele. Um animal completamente silvestre que agia como humano em diversos âmbitos de maneira dócil, chamava a atenção da população que adorava tirar fotos ou brincar com ele. Nos anos 2000, algo extremamente infeliz aconteceu com a Susan, que era filha da Sandra de outro casamento. Ela acabou morrendo em um acidente de carro. E 4 anos depois, o Jeremy, o marido da Sandra, teve câncer e também acabou falecendo, deixando a Sandra sozinha e desamparada, com exceção, obviamente, da sua agora única companhia, o Travis. Se ela já era apegada a ele quando tinha seus familiares em volta, foi a partir daí que essa relação se tornou ainda mais estreita. Travis era o filho, a família, a companhia que Sandra tanto precisava depois de perder todo mundo que amava com seus 70 anos de idade. Os dois faziam de tudo juntos, até que no dia 16 de fevereiro de 2009, algo aconteceu. Send the police! What's the problem there? The chip killed my... O Travis no dia estava mais agitado que o normal. Ele roubou as chaves do carro da Sandra, foi pro quintal e não queria voltar para casa. A Sandra então fez um chá, colocou um remédio anti-ansiedade na bebida e deu pro Travis beber. Mas nada adiantava. Ela também chamou uma amiga de longa data chamada Charla Nash para ajudar o Travis a se acalmar e colocar ele dentro de casa. Um dos piores erros que ela poderia ter tomado. Quando a Charla chegou, o Travis estranhou ela e entrou em uma onda de violência, raiva e fúria e decidiu atacar a mulher. Foi uma tragédia. Era um primata de mais de 90 quilos espancando brutalmente uma mulher de 55 anos. A Sandra tentou tirar o chimpanzé de cima da amiga com uma pá, mas nada adiantava. Então ela pegou uma faca de açougueiro e esfaqueou o animal que ela tanto amava pelas costas, mas nada adiantava. Ele chegou a olhar para Sandra e deu a entender que atacaria ela, mas ela se escondeu dentro do carro e foi aí que ela decidiu ligar para emergência. Stand for 911, where's your emergency? Oh, this is Sandy. 231 Rock Crimmon Road. What's the Send problem? the police. Send the police. What's the problem there? The chip killed my friend. What's the problem with your friend? Oh, O chimpanzé matou minha amiga. Qual o problema com a sua amiga? Oxi. please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a gun. With a gun. Hurry Who up. has a gun? Please hurry up. He's killing my Tá girlfriend. matando. What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. Oh, your chimpanzee is killing your Nossa, friend. porra, que policial ruim, hein? Meu Deus do céu. He ripped her apart. Hurry up. With a gun. Hurry up, please. There's someone on the way. With guns, please. You shoot him. What is the monkey doing? Tell me what the monkey's... He ripped Ai, que agonia desse policial. her face off. He ripped her face off? He's trying to attack me. Please, please, Okay, hurry. I need you to calm down a little bit. They're on the way. Can you put yourself away? I don't want the monkey attacking you. Please, hurry up. Listen to me. They're on the way, ma'am. Guns. They gotta shoot him, please. Please, hurry. You're there with your friend. I need you to help your friend. Can you go help your I friend? can't. He tried to attack me now. Is he still there with your friend? Yes, Okay, so then back off. Then don't get any closer, okay? They're already on the way. please. If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we can try to help your friend. No, I can't. She's dead. She's dead. Why are you saying that she's dead? She's dead. He ripped her apart. He ripped what apart? Her face? Everything. Oh, He ripped her apart? listen, I think I'm gonna faint. I think I'm gonna Just, pass no, out. no, just breathe, okay? I'm going to stay with you on the phone until they get there. Listen to me. Please, hurry. Please, hurry. Ai, gente, que agonia. They gotta have their guns out. Quando a polícia chegou, o chimpanzé também atacou o carro do policial, chegando a quebrar um retrovisor e forçadamente tentou abrir a porta do motorista. Foi nessa ameaça que o policial deu 4 tiros nele. Antes que o Travis pudesse machucar mais alguém. Depois de ter levado os tiros, ele fugiu, mas seguindo o rastro de sangue, foi encontrado dentro de casa, no quarto dele, morto. A cena de espancamento da Charla foi tão grotesca que os oficiais da cidade decidiram não divulgar publicamente as fotos tiradas no dia. Além de que o policial que atirou no chimpanzé disse ter desenvolvido PTSD, pesadelos e depressão com tudo que viu e fez.
A Sharla foi levada para o hospital imediatamente depois do ocorrido, e o resultado foi que ela conseguiu resistir a todos os ferimentos e continua viva. Caralho! Até hoje. O rosto dela ficou completamente desfigurado. Ela teve o nariz, lábios, pálpebras e mãos arrancadas durante o ataque, e teve que remover os olhos por causa de uma doença transmitida pelo chimpanzé. Com tudo isso, ela passou por uma grande cirurgia de transplante de rosto que, felizmente, deu certo. Ela também tentou um transplante para conseguir recuperar as mãos, mas o corpo acabou rejeitando dessa vez. Apesar de tudo que ela passou, ela continua firme e forte, viva. Charlie, have you come to peace with what happened to you? Well, I know I can't go back and change what happened. But I could go forward and think about helping with, future of these animals and people's safety. And I'm glad I'm still here. Os motivos do porquê o Travis ter começado a ficar agitado durante o dia inteiro, sem querer voltar para dentro de casa e ter atacado a Sharla, são vários. O primeiro, e mais óbvio de todos, é que chimpanzés não são animais domésticos e, de acordo com um primatologista de uma ONG chamada Sociedade de Conservação da Vida Selvagem, eles não são pets, eles são animais selvagens, e todos os animais selvagens são potencialmente perigosos. Se existem casos até de cachorro ou gato domesticado atacando o próprio dono ou conhecido, um chimpanzé não seria diferente, independentemente da quantidade de tempo que ele ficou tranquilo com a família. Além disso, a Sandra deu aquele calmante pro Travis que pode ter mexido com a cabeça dele com alguns possíveis efeitos colaterais. E, possivelmente o principal motivo dele ter atacado especificamente a Sharla era que ela chegou com um carro diferente do comum do que ele estava acostumado, e ela estava com um corte de cabelo diferente também, o que deve ter causado o estranhamento e o senso de ameaça necessário para a bomba relógio que o Travis era. It's a horrible thing, but I'm not a horrible person and he wasn't a horrible chimp. It was a freak thing. A Sandra morreu no ano seguinte do ataque, no dia 24 de maio de 2010, por uma ruptura de aneurisma de aorta. Mas ela nunca se arrependeu. Um dia depois do ataque, um jornalista da NBC fez uma pergunta para ela. Depois de tudo que você passou, sua amiga tá no hospital lutando pela vida. Você ainda acha que chimpanzés deveriam ser pets? E a Sandra Harrod respondeu que... Would I have done it again? Yes. Meu Deus. Cara, tipo assim, tá, poderia entender que é trote, mas, mano do céu, na primeira frase que ela falou, eu já entendi o que ela tava querendo dizer. Tipo, ela foi clara, entendeu? Muitas pessoas desesperada. contam suas histórias e Mas dá pra compartilham entender. experiências no Reddit sobre qualquer assunto existente. Muitas vezes também as histórias são falsas, claramente criadas e exageradas para causar engajamento. Por isso nesse canal até hoje eu só falei de acontecimentos no Reddit que conseguiram se provar reais. Só que algumas histórias também, desde a primeira vez que eu li, sempre ficaram na mente por diferentes motivos. Vivências contadas por pessoas que não parecem ter escrito algo improvável e exagerado só pra ter o upvote. Essa que vocês vão ouvir agora é uma delas. 20 de fevereiro de 2016. Um Caralho, post no nem foi subreddit Let's Not Meet surgiu. Um fórum focado em histórias ditas reais de pessoas que encontraram alguém que elas nunca mais querem ver. Seja por ter tido uma interação estranha com a tal pessoa, seja por um crime que a pessoa cometeu ou ia cometer. O post foi feito por uma usuária chamada Flexing Flare, e assim começa. Antes de começar minha história, aqui tá um pouco de contexto. Meu marido e eu morávamos em uma pequena casa de 2 andares com 2 entradas principais, uma pela frente e outra pela lateral da casa que dá para a lavanderia. Quando estamos muito ocupados ou é tarde demais para passear com o cachorro, prendemos sua coleira em uma longa corda presa a um dos canos na esquina de nossa casa, para que ele possa fazer as necessidades. Costumávamos fazer isso da porta da lavanderia, mas notamos que o grande degrau da porta para o chão estava machucando os quadris do cachorro. Como resultado, começamos a deixá-lo sair pela porta da frente, já que a varanda fica muito mais perto do chão. Em uma noite em particular, eu estava sozinha em casa com meu cachorro e era por volta de meia-noite quando eu decidi deixá-lo sair uma última vez antes de ir para a cama. Eu o coloco na coleira com a corda, fecho a porta e tranco, antes de ir para a cozinha para guardar os pratos. Isso era bastante rotineiro.
Mesmo que ele fizesse as necessidades rapidamente, ele gostava de andar pela frente e pela lateral da casa por alguns minutos antes de voltar para dentro. Enquanto guardo a louça, ouço um arranhão na porta, que é como o meu cachorro sinaliza que quer entrar. Então vou lá para abrir para ele. Como eu já assisti muitos filmes de terror, sempre olho pelo olho mágico da porta antes de abrir ela. Então, por hábito, eu olho se meu cachorro tá na frente da porta. Só que ao invés disso, eu vejo um homem olhando fixamente para a maçaneta da porta. Nisso eu congelo na frente da maçaneta que eu tava prestes a abrir. Não sei quanto tempo se passou, mas então ouvi outro arranhão, esse mais alto que o anterior. Isso meio que me acorda do meu choque inicial e corro para pegar meu celular. Ligo para meu marido para contar o que tá acontecendo. Ele ficou muito confuso, provavelmente não expliquei muito bem a situação, mas disse que tá indo para casa. É quando eu percebo que meu cachorro ainda tá lá fora com essa pessoa. Volto para a porta da frente, tentando fazer o mínimo de barulho possível para verificar se o estranho ainda tá lá. Assim como antes, ele tá parado ali, de cabeça baixa, olhando para a maçaneta da porta. Vou na ponta dos pés até a lavanderia e lentamente abro a porta de lá, o mais silenciosamente possível. Não consigo ver meu cachorro em lugar nenhum e a lateral da minha casa tá coberta de cascalho. Sabia que não poderia sair sem fazer muito barulho. Com meu coração ainda batendo forte, vou até a porta da frente para ficar de olho no estranho e vê-lo melhor. Pensei em chamar a polícia, mas não achei que eles me levariam a sério, já que tudo que aquele homem estava fazendo era ficar parado na frente da minha casa. Tentei tirar uma foto dele com meu celular, mas minha câmera só conseguiu tirar fotos do olho mágico em si, e não as imagens atrás do vidro. Quando de repente, o homem olha diretamente pelo olho mágico. Eu juro que ele sabia que eu tava lá. Ele olha pra mim, então abre a boca pra mostrar um sorriso. Ele fica assim por alguns segundos, se vira e começa a descer a rua. Eu fiquei parada no mesmo lugar, quase esperando que ele volte correndo e comece a bater na porta. Felizmente, meu marido voltou depois de alguns minutos. Para encurtar a história, ele me convenceu a chamar a polícia e saímos à procura de nosso cachorro. Acontece que esse homem cortou a ponta da corda que presa ao cano e nosso cachorro decidiu que era um bom momento para ele explorar o quintal do meu vizinho, onde encontramos ele. Já se passaram 3 anos desde que isso aconteceu. Desde então nos mudamos para uma casa nova, motivos não relacionados a isso, e a polícia não conseguiu encontrar nenhum suspeito. Atualmente, levamos nosso cachorro para longas caminhadas antes do pôr do sol. Levando em consideração que o tal homem sabia como o cachorro pedia para voltar para casa dela, ele era um stalker. Alguém que observou isso acontecer ao menos uma vez e tentou repetir isso outro dia para que a moça abrisse a porta. Além do cara ter provavelmente conhecimento de que ela estava sozinha, e pro cara ter conseguido cortar a corda do cachorro, ele tinha algum objeto cortante. Era alguém que queria entrar na casa sem esforço algum e, quando percebeu que não ia conseguir, simplesmente saiu. Mas o trauma de olhar para um olho mágico e encontrar alguém tentando entrar na sua casa fingindo ser seu cachorro para logo depois olhar diretamente para você é algo que essa moça nunca mais vai esquecer. Aqui na minha porta eu tenho um olho mágico que dá para a visão do corredor do apartamento e toda vez me pego pensando nessa história. E se eu olhasse e tivesse alguém olhando de volta, completamente parado? O que eu faria? O que você faria? Em agosto de 2018, um pai e o filho resolveram passar um tempo juntos acampando em uma floresta, no Glacier National Park, nos Estados Unidos. A região que eles foram estava muito seco faziam semanas, a umidade era baixa e tinha muito vento. Para piorar, no dia anterior teve trovoadas, raios, mas sem chuva. Eles foram de dia quando tudo estava ok. Até que 3 horas depois, eles começaram a perceber um incêndio chegando cada vez mais e mais próximo de onde eles estavam acampando. Os raios da noite anterior iniciaram um pequeno incêndio que até o momento que eles tinham chegado no parque era de apenas alguns hectares. Mas nas 3 horas que eles ficaram lá, justamente por causa da forte ventania e do clima extremamente seco, o que era pequeno se tornou uma queimada gigantesca de milhares e milhares de hectares. Não tinha como esperar que a floresta se tornasse um inferno na terra de maneira tão rápida e assustadora. O pai e o filho decidiram sair imediatamente do parque. O problema é que o incêndio já tinha chego na estrada. Com risco do carro pegar fogo, de superaquecimento, de uma árvore cair em cima deles, foi no desespero que pegaram o celular para registrar o que estava acontecendo e o quão próximo eles estavam das chamas e da morte. Easy, easy, easy. Oh my God. Keep going, go. Easy, easy. Easy, can't see, just
The car's heating up. It's gonna explode. Oh, Jesus, God, help Mas us. por que? Não tinha outro caminho pra eles irem? Slow down so we can see, Jess. Dad, what if a tree falls on us? Okay, slow down. Please, God, help us. You're doing good. You're doing good. Oh my God. Dad, we can't get out. I'm getting out. You can't drive back. We get that out of the road. We get gloves. Oh my God. Stop. Stop. Dad, we gotta get out of here. Ao contrário do primeiro caso, que a câmera foi encontrada em meio à destruição, aqui os dois no fim conseguiram sair vivos e postaram essa gravação na internet. Eles foram chamados para fazer o relato deles do que aconteceu e como eles conseguiram sair. Cara, não me dá susto não, porra. Parece assim, minutos depois o carro explodiu, os dois morreram. Ele fala de um jeito que como... Ele fala muito dramático. Dá medo. Em meio à destruição, aqui os dois no fim conseguiram sair vivos e postaram essa gravação na internet. Eles foram chamados para fazer o relato deles do que aconteceu e como eles conseguiram sair de toda a situação. Eles falam que logo depois do fim do vídeo, onde é mencionada a ideia de remover a árvore caída do chão, o que eles fizeram na verdade foi voltar todo o caminho que tinham acabado de fazer, passando pelo inferno de novo, só que de ré. Quando chegaram em uma zona até então mais segura, com menos fogo, eles saíram do carro e foram em direção a um rio, onde, por pura sorte, tinha 2 funcionários do parque passando de barco que salvaram a vida deles. Do contrário, caso não tivessem sido encontrados, teriam o mesmo destino do carro deles que queimou logo depois de terem deixado o veículo. Por pouco saíram vivos de toda a situação, do que era para ser só um dia calmo entre pai e filho. A natureza é traiçoeira, em um momento tudo pode estar bem, e em outros, nem tanto. Os 2 últimos casos foram mais leves para apaziguar os ânimos. Espero que tenham gostado. Caso tenham qualquer tema para recomendar para entrar em mais um compilado no futuro, pode mandar nos comentários. Você também pode me apoiar com qualquer quantia pelo Apoia-se, onde tem várias recompensas, como postar os novos vídeos para os apoiadores dias antes de ser lançado, colocar o nome nos créditos do vídeo, postar conteúdo de vídeos que eu tô fazendo e mais algumas coisinhas legais que você pode ver lá na página do Apoia-se. Até a próxima. Ainda bem que eu comecei com os vídeos. Porque senão não ia conseguir dormir. Não ia. Bom, agora a gente vai ter pelo menos Power Rangers pra eu me acalmar. One Piece, então, graças a Deus, nossa.